Olá pessoal, Luiz Siqueira, juntamente com o professor Alexandre Espírito Santo, nosso sócio e economista da UE Investimentos, para a gente poder fazer um apanhado de como foi a nossa semana e os impactos que tem na nossa vida e nos nossos investimentos. Olhando um pouquinho para fora, todo o mundo está querendo saber que final vai ter essa guerra. Os Estados Unidos está sendo muito pressionado por todas as demais nações do mundo para que realmente ache uma forma de interromper esse conflito, porque está afetando toda a cadeia global, tanto de produção quanto de abastecimento, e principalmente em relação aos combustíveis. Mas acho que hoje a nossa ideia é a gente explorar um pouquinho o aspecto mais técnico dos nossos investimentos. Ao longo da semana, a gente teve muitas dúvidas de investidores, principalmente em relação à renda fixa, que é um modo de investimento mais conservador, de todo esse cenário que está acontecendo. Então eu gostaria de perguntar, professor, para os nossos investidores que estão aqui nos acompanhando, quais impactos que a gente tem diante desse cenário de possível aumento de inflação, queda de juros no Brasil, em relação principalmente aos 3 tipos de renda fixa que a gente tem no nosso país? Bom, Siqueira, primeiro tem o meu cacuete de professor, então a gente sempre tenta explicar de uma maneira mais detalhada e a gente não deve criar uma falsa ilusão para os investidores de que a renda fixa ela não tem chance de perder. Por quê? De muitos anos para cá, não era assim lá quando eu comecei no mercado, nós temos a tal da marcação a mercado. Então, quando você faz um investimento em renda fixa, você vai ganhar aquilo que você acordou ou contratou, se for pré-fixado, desde que você leve isso para vencimento. Ao longo do tempo, você pode ter flutuações e se eventualmente você necessitar do dinheiro e for resgatar e você tiver num momento desse de estresse, pode ser que a sua renda fixa acabe se tornando uma renda variável e você acabe perdendo. De qualquer maneira, a indicação quando você faz um pré-fixado, porque você tem a expectativa que o juro futuro vai cair. Aí você faz agora porque garante. Se você acha que a inflação vai subir, o juro vai continuar subindo, aí você não pode fazer pré-fixado, Você deveria fazer um pós-fixado. Então, basicamente, olhando a teoria, é isso que a gente deve recomendar para os investidores. A gente sempre busca orientar os investidores a colocar um pouquinho em cada classe, justamente para não tentar acertar o time do mercado, mas para dar uma diversificada na carteira. Então, o cliente hoje que tem um pré-fixado de 15, com a queda de juros, ele tende a ter uma valorização desse título, porque a taxa vai estar pagando menos do que ele adquiriu. Quem está no pós-fixado, ele vai acompanhar a taxa de juros independente para onde ela vá, se ela suba ou se ela desça. E o IPCA, ele vai gerar esse ganho real em relação à inflação que a gente tem, mas também pode ser, como o senhor comentou, na marcação a mercado pode trazer ganhos para o investidor, porque a gente está numa época típica de IPCA mais 8, IPCA mais 8,5, que não é a realidade do que a gente acompanha ao longo do nosso histórico. Então, acho que o diferencial de juros, com a taxa de juros caindo para esses IPCAs pode ser uma boa oportunidade também para o investidor proteger a carteira dele como um todo. Você está corretíssimo. O que aconteceu agora recentemente é que as inflações recentes divulgadas pelo IBGE, tanto o mês fechado de fevereiro quanto o IPCA 15, agora, essa semana que foi divulgado, apresentaram números piores do que aquilo que o mercado esperava. Isso, de alguma maneira, vai afetar a expectativa de juros. Você mencionou também muito corretamente, o país está pagando como prêmio de risco inflação IPCA mais 8, o que é um prêmio realmente muito, muito acima do que a gente estava acostumado. O pior momento na história recente foi lá com a Dilma, que era IPCA mais 7,5. Então, que a gente tem percebido um prêmio de risco maior pelo que o mercado está demandando por conta da questão fiscal que a gente não resolve.
né? E esse, para mim, é o grande problema, né? A eleição está chegando. Tudo isso está, de alguma maneira, ligado à política, né? Então a gente vai precisar entender, né, o que os candidatos que irão concorrer para a presidência, o que eles vão defender em relação a esse lado fiscal, para, de alguma maneira, a gente começar a ver esse prêmio, além da inflação, diminuir, porque, Siqueira, é insustentável o Tesouro pagar inflação mais 8% para se financiar. Então, para o investidor que tem um horizonte mais de longo prazo e acredita que esses problemas fiscais do Brasil vão ser resolvidos, a gente ainda está numa boa oportunidade para comprar títulos de renda fixa, certo? Exatamente. A ideia que a gente tem passado aqui para os nossos clientes é que, com esse nível de taxa de juro, vale a pena a gente focar na renda fixa. Já tem bastante tempo, né, Siqueira, que a gente vem aqui questionando um pouco a renda variável, as bolsas, tanto lá fora quanto aqui dentro, né, que os patamares estavam, na nossa visão aqui, acima do razoável, muito além dos valuations. Então a gente vinha dizendo, olha, fica na renda fixa, porque correr risco na renda variável nesses preços não era de bom tom. Então, especificamente, nesse momento, tem investimentos aí extraordinários na renda fixa, é o que o investidor deve priorizar. Legal. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, nos procure, tá? A gente está aqui para poder auxiliar e mostrar o que é melhor para cada momento de mercado e cada perfil de investidor. Obrigado, professor. É sempre um prazer. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana.